Boa tarde a todos. Nessa aula nós vamos falar sobre tipo de arquivo, certo? Porque quando eu dei aula de salvar, eu vou até abrir aqui, Python, certo? Que eu dei aula de salvar com Python. Enfim, bora lá. Quando eu venho aqui no arquivo, salvar, eu tenho a opção aqui, ó, local onde o meu arquivo vai ser salvo, o nome do meu arquivo, tem aqui salvar como tipo. Certo? Então eu vou adiantar isso aqui um pouquinho só para que fique fácil nas próximas aulas. Eu não vou falar sobre tipo de arquivo não, certo? O que é um arquivo GIF, o que é um PNG, o que é um JPEG, o que é um exe, o que é um COM, o que é um bar. Eu vou falar sobre essas três letrinhas aí, sobre essa sequência de letrinhas que tem depois do nome do arquivo. Aí você vai dizer para mim, mas professor, meu computador não aparece nome de arquivo, só o nome. Não aparece o ponto, as três letrinhas. Mas ela existe, viu? Elas só estão invisíveis para você. Se eu vim aqui, ó, eu vou botar para aparecer, certo? Que por padrão o Windows deixa essas três letrinhas escondidas. Aqui em opções, essas letrinhas a gente chama de extensão de arquivo. E ela faz com que o sistema operacional, o próprio usuário também identifique o tipo de arquivo. Se é um arquivo de imagem, se é um arquivo de texto, se é um arquivo, se é um documento PDF. Ó, essa palavra em PDF muitos já devem ter escutado. Vou aqui em opções. Não se preocupe com isso não, que depois eu vou dizer como é que faz. Vou botar aqui, ó. Tá aqui marcado, ó. Ocultar, cadê? Ocultar extensões dos tipos de arquivos desconhecidos. Vou clicar aqui. Quer aplicar. Vou dar OK. Ó. Se você notar agora, ó, depois dos nomes dos arquivos, ó, agora tem uma sequência de letrinha, ó. Aula de, aí ponto, doc. Vamos ver, ó. hd.jpg. Vamos ver outro aqui. Vamos verificar, tem um bocado de arquivo. Ó, logo, PNG, farda.pdf, imagem.jpg, golfs, underline 007, ponto, PNG, doc4.docx, certo? Então, o que seriam essas três letrinhas? Ó, essas três letrinhas, vou dar um exemplo. É como se fosse o sobrenome de sua família. Então, João da Silva, é a abreviação, digamos assim, do sobrenome desse arquivo, dessa pessoa. Só que no arquivo ela serve para identificar o formato desse arquivo, fazendo com que facilitando para que tanto o usuário como o sistema operacional consiga identificar esse arquivo para que ele seja aberto no programa correto, para que ele seja visualizado ou editado, ou visualizado e editado. Eu até peguei um conceitozinho aqui, ó. Formato de arquivo, a extensão, né? Formato de arquivo é a forma usada por determinado aplicativo computacional para reconhecer os dados gerados e editados pelo o elemento e por ele, perdão, por ele. Que eu estou lendo e pensando como é que eu vou dar essa explicação aqui a vocês. Enfim, é, as três letrinhas ajudam o sistema operacional, essas três letrinhas chamadas extensão, que pode ser mais de três, né? Quatro. Ou seja, essa sequência de letrinhas que vem depois do ponto, nome, ponto, extensão. Certo? Então você pode dar o nome que você quiser, mas se você criar um arquivo no Word, dando um exemplo, você cria um arquivo no Word e salvei ele no formato do padrão do Word. Então ele vai ser salvo aqui, ó, doc, ó, o nome do arquivo foi doc4, ó, a extensão. Quando eu ver a extensão aqui, eu sei que é um arquivo de texto e nativo do Word. Bora ver aqui um arquivo do CorelDRAW, CDR. Então, esse formato CDR é o formato nativo do CorelDRAW. Então, quando eu ver essa extensão, eu sei que esse arquivo foi criado no programa CorelDRAW. Ó, pronto, extensão muito usada no dia a dia de vocês, que vocês acabam, no meu tempo, o pessoal confundia muito essas três letrinhas com um aparelho MP3. Tem uns tocador de MP3. Eita, eu sou velho, já usei. Então é o seguinte, MP3 não é
o aparelho. MP3 é o formato do arquivo que esse aparelho lê, certo? Você pode ter um DVD, um aparelho, um disco, né? E pode salvar nele arquivos em formato MP3. Você pode pegar o seu pendrive e salvar dentro dele arquivos com formato MP3. Outro arquivo que vocês usam no dia a dia e que já devem ter escutado, ó, esse aqui, o pessoal diz, o arquivo da Adobe, salva em PDF. Ah, eu baixei, está em PDF. PDF é esse tipo de arquivo aqui. Toda vez que você baixa uma fatura de um banco pela internet, ou que você recebe baixa um arquivo, um documento pela internet, na maioria das vezes ele vem em PDF. Uma das principais características desse arquivo em PDF é que ele não vem editável, ele é só de leitura. E ele só aceita imagens e texto. Enfim, essas três letrinhas indicam de onde esse arquivo provém, o formato que esse arquivo tem. Então, quando eu venho aqui, ó, no Word e peço para salvar, ó, e dou o nome, escolho o local e clico diretamente em salvar, ele vai salvar no formato nativo do Word, que é esse aqui, ó. Documento do Word, a extensão é docx. Agora, digamos que eu fiz esse arquivo no Word e eu não quero salvar no formato Word, eu queria salvar em PDF. Eu posso vir em tipo, ó, e escolher tipo aqui, PDF. Então, esse arquivo ele vai deixar de ter a extensão docx, vai ter a extensão PDF e você vai o arquivo vai ser gerado em PDF. Vamos fazer assim, vamos fazer isso na prática para ficar uma explicação bem mais clara. Veja, eu estou dando uma explicação rápida para que fique mais fácil de vocês entenderem a próxima aula. Ó, esse arquivo aqui, ó, eu criei. Tá vendo? Ó, eu posso apagar, posso editar, voltar e reeditar quantas vezes eu quiser. Vou vir aqui no menu arquivo, vou pedir para salvar. Vou salvar ele duas vezes. Vou salvar a primeira vez em formato do Word mesmo. Vou botar aqui, ó, na área de trabalho com o nome de texto texto. Vou deixar como tipo de arquivo doc mesmo, docx, arquivo nativo do Word. Gerado pode ser reaberto. Vamos lá, salvei. Fechar novamente aqui. Ó, ele tá aqui, ó. Cadê texto 1? Note, eu botei para aparecer a extensão, né? Ó, vou dar 2 cliques, eu posso abrir. Posso vir aqui e fazer alterações nele. Posso acrescentar objetos nele. Posso pedir novamente para salvar. E ele pode ser aberto quantas vezes eu quiser, eu vou poder ficar editando. Agora, digamos que eu tivesse salvado este arquivo. Deixa eu abrir novamente. Este mesmo arquivo no formato PDF. Vou fazer assim, vou usar o comando salvar como. Só que agora, em vez de salvar ele em doc, eu vou pedir o tipo do arquivo, ó, PDF. Vou salvar com o mesmo nome, na área de trabalho, só que no formato PDF. Salve. Vou fechar. Veja, ele vai até abrir logo aqui, ó, no formato. Fechar. Ó, tá aqui, eu tenho o arquivo nativo do Word e aquele que eu salvei como tipo PDF, certo? Se eu abro do Word, eu posso editar. Se eu abro em PDF, ó. Então, quando você vai lá e escolhe um tipo de arquivo, né, você está mudando o formato nativo dele e abrindo outro. Ó. Isso aqui só de leitura, ó. Não posso mais. Ó. É uma das características do certo. Tem alguns programas que tornam possível a edição do PDF, mas por padrão ele não é para ser editado. Então, entenderam? Então, com essa explicação, acredito que fique mais fácil. Então, com isso a gente entende o seguinte, ó. Essas três letrinhas que vêm, essa sequência de letrinhas que vem depois do nome do arquivo é chamado de extensão
Por padrão, no seu Windows, ela não vem visível, a gente tem que pedir para que possa ser visualizada. Ela é como se fosse o sobrenome do arquivo, ela diz de onde esse arquivo veio, qual o formato dele, ajuda, essas três letrinhas são muito importantes também para o sistema operacional, para que ele consiga identificar o formato do arquivo, e quando você der 2 cliques aqui, ele consiga saber em que arquivo, em que programa, em que aplicativo ele vai abrir esse arquivo. A ausência dessa letrinha, dessas letrinhas de extensão nesse seu arquivo, faz com que o computador não consiga identificar e você tenha que indicar, se você souber. E se você não souber, fica praticamente impossível você saber a origem desse arquivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vou renomear o arquivo e vou apagar a extensão. Vou dizer que sim. Olha o que vai acontecer com o arquivo. Ó. O arquivo, quando ele está assim, ele está com ausência de extensão. Se eu der 2 cliques agora, eu apaguei as 3 letrinhas. Ó, vou dar 2 cliques. Ele vai perguntar, ó, selecione um aplicativo para abrir este texto. Este texto, aliás, selecione um arquivo para abrir texto 1. Texto é o nome do arquivo. Veja, com a ausência daquela extensão, o sistema operacional não foi capaz de identificar qual o programa que ele precisa utilizar para que possa ser feita a leitura desse arquivo. Aí eu vou pegar agora, eu vou devolver as 3 letrinhas. Ó. Ponto docx. Ó, tá vendo? Por quê? Antigamente, os computadores a gente trabalhava com eles assim. Até vou complementar a explicação com isso. A gente trabalhava era tudo assim, só letrinhas. Então, era através das extensões dos arquivos que a gente sabia o que era o arquivo, de onde ele provinha, que tipo de arquivo era. Só que com a criação da interface gráfica também, essas 3 letrinhas, elas ficarem visíveis, não foi mais tão necessário, não se fez mais tão necessário. Por quê? Porque não tem um ícone. Quando a gente olha aqui, a gente já sabe, ó, é um arquivo de PDF, é um arquivo do Word, é um arquivo do Core, é um arquivo JPEG, por causa do ícone, que já ajuda também a identificação do formato daquele arquivo. Mas vocês viram como é importante essas 3 letrinhas? Aí ela fica oculta. O usuário final não tem tanta necessidade de saber o que vem depois do nome, então ele fica oculto. Eu vou devolver até aqui para vocês. Vou fazer novamente o exemplo de novo. Só que dessa vez eu vou fazer com PDF. Ó. Vou renomear e vou apagar as 3 letrinhas. Ó. Vou dizer que sim. Ó, some o ícone, porque o sistema operacional não é mais capaz de associar aquele arquivo a um ícone de um do programa de origem dele. E também o sistema operacional, quando você dá 2 cliques que abre, ó, ele vai dizer, poxa, ele pediu para abrir esse arquivo, só que eu não sei qual formato, qual programa que eu devo utilizar para abrir. Aí você teria que vir aqui indicar, ó, abra no Adobe, tá vendo? Ele já perguntou a você, se você souber, beleza. Se você não souber, ó, vou indicar um programa errado. Ele vai, ó, indiquei um programa errado. Ele não vai conseguir abrir. Tá vendo? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o programa correto. Se eu souber, beleza, ele vai abrir. E se eu não souber? Né? Então, por isso que é importante você saber o formato nativo daquele programa. Fica chato, né? Toda vez que você dá 2 cliques, você tem que indicar. Então, olha a importância que tem. O sistema operacional não consegue identificar sem as 3 letrinhas, né? Sem aquela 3 letrinhas PDF. Então, nome de arquivo, ponto, extensão, que no caso aqui é PDF. Certo? Ó, já associou até o ícone, devolveu. Quando eu dou 2 cliques, ele abre automaticamente, não vai me perguntar mais. Agora, toda vez que você salva um arquivo que você escolhe um tipo, ele associa lá, faz a associação, né, das letrinhas ao nome, tornando possível
que o sistema operacional consiga identificar em que aplicativo ele deve abrir aquele programa, certo? Ó, espero que tenham entendido. Foi explicação rápida, não preparei aula nem nada, foi só para tirar essa dúvida. Então, viram a importância? Sim, ó, eu vou deixar oculto aqui as extensões novamente, até mesmo porque digamos que a pessoa acidentalmente esbarra e apaga a extensão do arquivo, né, na hora de renomear. E extensões são várias, gente. Aí, futuramente, a gente pode até pegar uma aula e falar sobre tipos de arquivos, suas características, ou seja, qual a diferença em PNG e JPEG, entre PDF e DOC. Por exemplo, PNG. PNG aceita fundo transparente, JPEG não. Só que tem inúmeras outras características desse arquivo, como taxa de compressão, quantidade de cores que ele é capaz de exibir. Mas agora vocês sabem a importância da extensão, né? Ó, vou abrir aqui, vou só esconder a extensão novamente. É só vir aqui, ó. Tanto para você exibir a extensão como para você ocultar. Opções, modo de exibição. Aí você vai procurar aqui, ó. Se isso aqui tiver marcado, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos, aí ele vai ocultar. Se tiver desmarcado, as extensões vão aparecer. Eu quero que não apareça, clique em aplicado, ok, pronto, ó, já desapareceu. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima.